Em que momento a política se tornou um fim em si mesmo no Brasil, uma espécie de metapolítica onde os políticos conversam entre si e ignoram o povo completamente, como se o povo só estivesse ali para pagar suas contas e mordomias. Foi assim, inclusive, que até impérios como o de Roma caíram. Gente que quer ficar à revelia do povo, deitando e rolando, empurrando o povo na miséria. E eu digo isso porque, na prática, o que a gente está vendo com o governo Haddad é um descumprimento da promessa do presidente Lula, quando venceu a eleição, de acabar com o teto de gastos no Brasil, que foi implementado por aquele obscuro Michel Temer, mantido pelo Jair Bolsonaro, e que foi uma das razões do seu fracasso e seu primeiro presidente a não se reeleger na história do Brasil, e que o seu Haddad resolveu mudar o nome para chamar de arcabouço fiscal. Entretanto, aonde realmente está aumentando a dívida, ele não mexeu, que é criar um arcabouço para os juros. Por que pode ser para os gastos nominais de investimento das pessoas, mas não pode ter arcabouço de juros, Haddad? Pois é, essa é a pergunta que todo mundo quer saber. Porque se essas metas devem funcionar para controlar as despesas nominais do governo, como saúde, educação, segurança, aquelas que vão chegar de um jeito ou de outro para melhorar a sua vida, ter uma estrada melhor para você andar, ter um posto de saúde que funciona, remédios e afim, aí tem que ter controle rígido. Mas na política de juros, como a gente pode ver, os caras deitam e rolam, olha o sujeito rindo à vontade, é o futuro Campos Neto no Brasil, tal do Galípolo. Pois é, aqui está uma prova. Nos últimos 12 meses, a partir de outubro, isso aqui é uma nota do próprio Banco Central, o aumento de cobrança de juros foi de mais de 170 bilhões. Ou seja, esse pacote inteiro de desgraça que o Haddad está tentando empurrar goela abaixo, e que os deputados ainda querem fazer chantagem, cobrar mais emendas para liberar. Pois é, 70 bilhões de sacrifício que vai cortar principalmente aí na questão da evolução do salário mínimo, do BPC, daqueles que mais precisam, vai cortar para não chegar nem na metade do que esses caras ali que se reúnem a cada 2 meses em algumas canetadinhas aumentaram. Pois é, por que não põe limite? Por que o mesmo escopo dos 2,5% mais 70% do crescimento do país não vale para juros? Por que a gente tem que pagar esses juros abusivos se a estrutura do Brasil, se nós temos reservas internacionais que estão lá sempre de enfeite? Reserva internacional, que para quem não conhece, são aqueles bilhões que o Lula vive falando para evitar especulações financeiros, ataques especulativos, igual acontece na Argentina, e que basicamente deveriam servir para quê? Quando aumenta o dólar a 6%, é uma poupança que você tem, fala, não, eu vou comprar dólar, eu vou irrigar porque eu tenho muito dólar, eu vou vender ele a 5,50 e derruba o preço. Depois você vai e compra tudo de novo de volta e quebra o especuladorzinho safado que está ganhando. Mas não fazem por quê? Porque aparentemente o interesse maior é em atender o rico em qualquer situação, porque colocaram o brasileiro em uma situação insólita como colocaram o povo americano. Independente de quem ganhe, as escolhas sempre vão falar amém para os donos do poder, para a elite. Você não tem alternativas viáveis de poder do lado do povo. Olha o exemplo, ou a gente escolhe o neoliberalismo do Haddad, da Dilma Rousseff, que fizeram o povo inteiro desconfiar da esquerda no Brasil, e com razão. E aí a desculpa esfarrapada é pegar um Barnabé qualquer para dizer que a culpa é do pobre de direita, do evangélico preto que não quer mais votar na esquerda. Ou então você tem a outra opção, que é mais neoliberalismo ainda, que é o tal do anarcocapitalismo com o Bolsonaro, que daí já não dá nada para você que trabalha mesmo e tira tudo que pode até a última gota. Ou seja, independente de quem vence a eleição, sempre os que estão na parte de cima, os rentistas, aqueles que ficam o dia todo especulando sem produzir um prego, com a cabeça de alfinete, é o que ganham tudo, enquanto a gente rala e trabalha o tempo todo. Isso acontece por um erro e uma preguiça que oriunda aí do método da maldição do Zé Dirceu, de querer fazer puxadinho, de fazer acordo em vez de fazer um trabalho para que a ocupação real dos espaços de poder. São 5 governos do PT em 6 disputas, onde o PT ganha a eleição e nunca tem maioria. E não tem maioria por quê? Porque prefere fazer os acordos para continuar elegendo os liras da vida, para não ter que fazer a disputa. E a política, gente, ela é como um elástico, ela não é como um cabo de guerra que, se você puxa para cá, tipo o discurso da extrema-direita, puxa tudo para cá, sai arrastando o outro para o centro naturalmente. Não, ela é como esse elástico, você puxa, se tensiona para o lado de cá, você tensiona mais para cá ainda, e aí vamos ver quem tem mais força ganha. E isso a esquerda brasileira está se negando a fazer.
Olha o exemplo claro que nós estamos tendo em relação ao mercado de trabalho. O povo em si unido e lutando para ter uma redução da jornada de trabalho, que é um absurdo que nós tenhamos uma jornada de trabalho de 6 dias, uma escala 6x1 no Brasil, sendo que nem nos Estados Unidos, nem na China que vivem falando que explora as pessoas ao talo, existe essa escala. Aliás, os chineses trabalham por hora menos que os brasileiros, e a gente ainda é obrigado a aguentar propagandinha mau caráter de vagabundos da Marinha, falando que eles trabalham muito e o brasileiro só fica na beira da praia. Fala pra mim uma coisa que mudou na sua vida por conta do trabalho da Marinha, do Exército, das Forças Armadas. Se não, chantagem o tempo todo para garantir mordomia, para bancar até pensão para filhas deles que eles fazem aos montes, que sai fazendo filho com um monte de gente, mas fica fingindo a virgem, aquela que nunca casou, e ganhando mamata sem nunca ter trabalhado. Pois é, gente, é disso que a gente está falando. Nós temos que combater privilégios de verdade e não fingir que está combatendo, igual está o seu Haddad, que fala que tira um pouquinho, mas o grosso ele tira sempre do povo. O povo está cansado de pagar. E tem mais, nós só vamos ter um Brasil próspero de verdade quando a gente reduzir a desigualdade. E a única política, realmente, a melhor política, melhor dizendo, que fez diferença no Lula desde a primeira vez, é a política de aumento real, de ganho real no salário mínimo. É ela que tirou o povo da miséria, não é nem Bolsa Família. O Bolsa Família garantiu para o cara ter o que comer para poder não ficar refém de qualquer tipo de oferta mau caráter, de trabalho em troca, ou cata na enxada a qualquer preço ou passar fome. É para isso que serve o Bolsa Família. Mas o que garante que as pessoas melhoram de vida é o salário mínimo, o que garante inclusive dinheiro nessa economia real que o Lula tanto fala, que é o que realmente move e mantém os mercados aquecidos. E aonde o seu Haddad, sem o menor escrúpulo, está atacando, porque não tem peito de criar um arcabouço para juros. E como isso funcionaria? Não precisa nem inventar muito. Que os juros, que o Banco Central tenha autonomia para fazer a política que quiser, beleza. Desde que ele tenha um teto para aumentar os juros. Ou seja, se a regra que vale para aumento de despesas públicas é a de 3%, é a de 2,5% e 70% do ganho mês passado, no ano anterior, que seja a mesma coisa para juros. Vamos dar um exemplo. No ano passado foi 3%, 70% disso 2,1%. Ou seja, os juros reais do Brasil que o Banco Central poderia colocar em oferta é a inflação mais 2,5%. O que no Brasil hoje ia dar em torno de uns 6% de juros. E que faria que aquela conta ali de 869,3 bilhões caísse pela metade. A gente ia estar devendo e aí ia resolver todos esses problemas. Em vez de ter que pagar 800 e tanto, ia pagar em torno de uns 500. Sobrava mais de quase 400 bilhões que em vez de ter que tirar do trabalhador, ia voltar para o trabalhador. Mas isso parece que o seu Haddad não conhece esse caminho. Ele só conhece o caminho de tirar do pobre. Para tirar do pobre para passar para mais rico, para esses caras cobrarem mais juros ainda. Ou você tem alguma dúvida que o pau mandado que ele indicou lá para o Banco Central vai inventar de aumentar juros de novo por conta dessa especulação do dólar. Ou seja, a gente está numa jogatina viciada onde o lado de lá, cada hora cria uma chantagem diferente, cobra, estrangula, torna os governos raquíticos e depois vai embora, o governo morre e entra outro pior que ainda, troca um Lula por um Haddad, por um Bolsonaro por um Lula, e o povo fica quase na mesma. Por isso que o povo está de saco cheio, está descrente com a política, e se a gente quiser mudar tem que começar agora. Tem apenas 2 anos para as próximas eleições, e se o Lula continuar caindo na conversa mole desse Haddad, um Haddad que é um eterno fracassado, disputou 4 eleições, só ganhou a primeira com um abraço que o Lula botou ele nas costas e que ninguém conhecia, o Lula elegeu ele, e depois que as 3 que ele precisou disputar por conta própria, ele perdeu para um Bolsonaro na Câmara, ele perdeu para um João Dória, que é um sujeito antipobre, e conseguiu perder para um forasteiro no estado de São Paulo igual o Tarcísio. Portanto, nós não podemos colocar todas as nossas fichas nas ideias furadas desse cara que gosta muito de almoçar com os banqueiros, é o amadinho dos banqueiros, mas que é rechaçado pelo povo. E você, o que pensa a respeito? Você não acha que está na hora, passando a hora, ter um arcabouço de juros também? Porque a maior despesa está lá, ou pode deixar lá, continuar aumentando à vontade, enquanto a gente corta cada vez mais o povo. Deixa aqui seu comentário, se inscreva no canal, senta o dedo para compartilhar, não esquece de deixar seu like, e vamos juntos continuar cobrando que governo de esquerda seja de esquerda, prioriza o povo. Se o Haddad não quer priorizar o povo, quer priorizar o banqueiro, que vá para um partido de... tome o lugar do candidato do Bolsonaro, já que ele está inelegível.